Oi, gente, esse vídeo ele tem como objetivo rever o conteúdo da primeira parte do curso. O desenho que a gente vai fazer aqui hoje, ele está disponível lá no Google Class. Quando a gente coloca para criar um novo desenho, vocês perceberão que o AutoCAD ele é basicamente composto por uma barra de ferramentas, né, que nós temos as nossas ferramentas de desenho, modificações e entre outras. Aqui nós temos abinhas na qual a gente pode estar editando vários desenhos ao mesmo tempo. Aqui embaixo também nós temos duas abas, que é a aba modelo e layout. Na aba modelo é essa que a gente tá, né, que é onde a gente desenha. E a aba layout consiste basicamente na nossa folha de impressão, que mais pra frente a gente verá um pouco sobre ela. Aqui embaixo temos a barra de comandos, que é onde a gente digita os comandos. E na parte inferior aqui à direita, nós temos essa barra com algumas funções. Aqui, já vou falando essa primeira aqui, que é o modo grade, que geralmente eu costumo deixar desativado, que eu acho melhor de visualizar, mas aí vai de pessoa para pessoa. O modo orto, que aqui no caso ele está ativado, então quando ele está ativado, minhas linhas ficam presas a desenhar na ortogonal, né? No caso, no eixo X e Y. Deixa eu dar um ESC aqui. Aí, no caso, deixo ela ativada. Quando ela tá desativada, né? Vou mostrar aqui também. Se você desenhar, você consegue fazer linhas em diversos ângulos. Outra função que a gente utiliza muito, que é o Object Snap, ou Snap, que ele vai te fornecer algumas informações, né, nas suas linhas ou formas. Aqui no caso são as extremidades, vai mostrar onde que é o meio de uma linha, o centro de uma forma, né, no caso aqui o círculo, e por aí vai, tem outras funções aqui. Vou apagar essa linha aqui. Antes de começar a desenhar, eu costumo fazer 3 configurações. Primeira configuração, como vocês podem ver aqui, quando a gente desenha, fica aparecendo essas linhas aqui e outras informações, que pra mim atrapalham um pouco. Então, eu venho aqui, nessa setinha aqui, coloco em configuração de ajuste, venho na aba entrada dinâmica e desativo aqui, ó, que tá ativado, que é a opção ativar a entrada do ponteiro, eu desativo, e essa segunda opção também eu desativo. Clico em OK e foi. Às vezes, quando você abre o AutoCAD, ele pode estar com uma tela de outra cor. Eu prefiro, no caso, desenhar com fundo preto. Para poder fazer essa configuração, eu venho aqui na barra de comando e digito OP, que é a abreviação de opções. Aí eu venho aqui, seleciono, deixa eu voltar aqui, opções. Aí ele vai abrir a janela de opções. Para configurar a cor do fundo, eu venho na aba exibir, aqui em cores. Aqui tem a opção para alterar para a cor que você deseja. Aqui no meu caso já está o preto, que é o que eu costumo usar, então eu venho aqui, né? Coloco aplicar e fechar e OK. A outra configuração que eu faço é aqui na aba preferências do usuário, que é em relação ao mouse. Então, venho aqui, ativo o menu de atalho na área de desenho para poder conseguir personalizar o botão direito. E coloco para repetir o último comando e Enter. Quando eu ativo essas 3 opções, eu faço com que o mouse, por exemplo, quando eu ativo um comando,
e eu quero depois finalizar ele, o lado direito exerce a função de Enter, que é quando eu clico Enter, eu saio desse comando. E quando eu clico novamente no Enter, ele volta para o último comando que eu utilizei. Vou dar um exemplo aqui. Line. Eu digitei um comando. Agora eu quero sair desse comando, eu venho com o lado direito do mouse e clico, que ele já saiu do comando. Se eu voltar a apertar com o lado direito, ele volta no comando. Então eu venho aqui e continuo no mesmo comando. Então é basicamente isso, essa configuração. Agora o que vamos aprender é criar e configurar os layers. Os layers, eles são utilizados para poder diferenciar os tipos de linha. Então, no caso aqui, para criar um novo layer, eu venho em propriedades das camadas, só para falar que eu tenho costume de falar layers, mas layers é a mesma coisa que camadas. Então, eu venho aqui em propriedades da camada, clico nesse ícone aqui que é nova camada, aí ele vai pedir para alterar, né, o nome dessa camada. Então, eu vou criar aqui os layers para parede, criar um layer para esquadrias, esquadrias são portas e janelas, e criar um layer para cotas. Além disso, como vocês podem ver, todo layer que você cria, ele tá aqui com a cor branca. Para poder diferenciar eles, né, a gente altera as cores. Eu geralmente costumo usar essas cores aqui porque fica mais fácil de poder configurar a espessura de linha no final para impressão. Então, vou selecionar aqui azul para parede. Aí fica a critério escolher a cor que você deseja. Esquadrias vou colocar amarelo e as cotas em vermelho. Se você arrastar aqui para o lado, você vê que também tem como alterar o tipo de linha, espessura. No caso aqui, tipo de linha tá como linha contínua, aí você pode clicar aqui, né? Tá aparecendo aqui a linha que está sendo usada, mas você pode carregar outros tipos de linhas, que aí aqui no caso nós temos tracejadas, traço ponto e por aí vai. No caso, não quero carregar nenhuma mesmo, eu vou clicar aqui em cancelar e cancelar. Aqui temos a opção de alterar a espessura. Eu particularmente prefiro alterar no Plot Styles, que é lá no final da impressão. Aqui também temos outras funções, que eu vou desenhar uma linha aqui para poder facilitar a visualização do que seriam essas funções aqui. Bom, essa daqui, ela é muito útil, que serve para poder ativar ou desativar a camada atual. Aí no caso aqui, desativar, ela deixa de aparecer aqui pra gente. Se eu clicar de volta, ela aparece novamente. Temos também, vou voltar aqui em propriedades de camadas, temos esse cadeadinho, né? Quando você ativa essa opção do cadeado, você não consegue apagar, por exemplo, todo um objeto que esteja com esse layer, ou editar, né? Ele fica bloqueado. Implotar, quando você desativa, você impede que esse layer ele seja impresso na sua impressão, né, no caso. Por exemplo, aqui eu desativei a impressão do layer de parede, ou seja, tudo que tiver desenhado com esse layer não irá aparecer na nossa impressão. Fechar aqui, que esses são o que a gente mais utiliza, né, que facilita muito. Cancelar aqui.
e vou apagar essas linhas. Outra dica que eu dou é de salvar esse arquivo com os layers que você já costuma mais utilizar, porque aí você não precisa ficar configurando de novo. Então você pode clicar aqui, salvar aqui layers. Venho aqui, salvar na minha área de trabalho, salvar. Pronto. Aí, toda vez que eu for começar um desenho, eu começo a partir desse arquivo que já vai estar com os meus layers criados. Agora, iremos aprender o primeiro comando, que consiste no comando linha. Aqui você tem a opção de clicar no ícone ou digitar o comando. Quando você fica com a setinha em cima dos ícones, né, do AutoCAD, eles falam como você utiliza esse comando e logo abaixo você vê como você digita esse comando. No caso aqui apareceu linha. Então você pode vir aqui, digitar o L, que é a abreviação, né? Ou então você pode digitar completo, que é linha, e dar Enter. Ativou o comando. Ele está pedindo aqui embaixo para especificar o primeiro ponto. Então, em qualquer lugar da tela, você clica especificando o primeiro ponto. Em seguida, você direciona o mouse para onde você quer que desenhe a sua próxima linha. No caso, eu quero desenhar para cá, então eu vou direcionar para cá. Aí, eu vou digitar a medida do nosso desenho, que, como eu falei, está lá no nosso Google Class. No caso, é 4,70 e dou Enter. Observação. O meu modo orto, ele tá desativado, então as linhas elas podem sair tortas. Então eu vou apagar essa linha que eu fiz, vou ativar o modo orto e vou voltar aqui no comando. Ativei o comando e especificar o ponto. Ele não fica alterando essa linha em ângulos diferentes, o que evita que o desenho saia torto. Aí eu direciono para cá, digito 4,70, que é a medida, e dou Enter. Aí aqui formou a nossa linha. Vou para baixo e digito a medida, que é de 4 metros. Ok. Arrastar aqui. Digito de novo 4,70. E aqui eu já vou fechar porque é um quadrado esse nosso desenho. Tá? E que é parecido com linha é o polilinha. Clicar aqui, né, para poder ativar o comando, ele vai pedir para especificar o primeiro ponto. Especifiquei o primeiro ponto, venho, direciono o mouse para onde eu quero que seja desenhado, né, a linha, e digito a medida, que é 4,70. Dou Enter, digito 4, Enter, 4,70, Enter e fecho. Uma observação, né, que aqui na hora que a gente digita as medidas, a gente utiliza o ponto e não a vírgula no AutoCAD. Aí, aqui a diferença do linha para o polilinha é que quando você faz com linha, você percebe que ele vai te dar segmentos separados, na qual você consegue movimentá-los individualmente. Aqui, ele cria um objeto só. Tanto é que quando você move, ele não move apenas um segmento. Ele move tudo, porque todos os segmentos dele estão conectados entre si. Enquanto esse daqui, os segmentos deles estão separados entre eles.
Aqui eu encaixei, vou apagar esse do polilinha e vou usar esse da linha aqui. Agora, a próxima função que a gente vai utilizar é o comando deslocamento, ou se você está utilizando a versão em inglês, é o offset. O offset, ele consiste basicamente em copiar uma linha já existente de uma forma paralela na distância na qual você deseja. Um exemplo aqui, vou clicar e ele pede para especificar a distância de deslocamento. Aqui no caso, como é a parede, ela é de 0,25. Então, vou digitar 0,25 e vou dar Enter. Agora, ele pede para selecionar o objeto que você quer deslocar. Aí, eu vou selecionar esse objeto aqui. Aí, no caso, ele especificar o ponto do lado que você quer deslocar, ou seja, se você quiser deslocar para cima, você clica aqui em cima. Se você quiser deslocar aqui para baixo, você clica aqui embaixo. No caso, as paredes, as medidas estão sendo jogadas para dentro. Então, eu vou clicar aqui dentro. Aí, ele já copiou essa linha na distância que eu queria aqui embaixo. Aí, vocês percebem que o comando continua ativo. Então, eu vou utilizar ele, como as medidas das paredes são iguais, vou utilizar para poder fazer aqui essas outras linhas. Fiz essas 4 linhas, dou um Enter, saí do comando. Esse comando ele é mais utilizado mesmo para poder fazer paredes, porque facilita muito. Agora, eu quero retirar essas sobrinhas aqui, que ficou para dentro das nossas paredes. Eu vou usar o comando aparar. Aí aqui embaixo ele pede para selecionar o objeto. Aí eu vou selecionar essa linha aqui, porque eu quero cortar dessa linha para cá. Então, selecionei essa linha, vou aproveitar, vou selecionar essa linha aqui também. Dou Enter e agora eu apago essas sobras. Dou Enter, ativo de novo o comando, aí eu vou selecionar agora essas 2 linhas aqui, porque eu quero apagar tudo que tá abaixo dessa linha aqui, para poder apagar essas beiradinhas. Então, dou Enter, que eu já selecionei os objetos, e excluo essas sobrinhas aqui. Dou Enter, OK. Agora, a gente tem que fazer as janelas. Aí eu vou fazer uma linha auxiliar aqui no meio. Aí, aqui, quando eu ativo o comando linha, no meu vocês podem ver que aparece esse triângulozinho, mostrando qual é o meio da minha linha. Se nos seus não tiverem ativado, vocês vêm aqui e ativa o meio. No meu caso, o meu já está ativado e já foi direto. Agora, eu vou usar o comando deslocamento, que é o trim em inglês. Vou especificar a medida, eu vou jogar 0,75 para cada lado. Pronto. Sair da medida. E vou apagar essa linha auxiliar agora. Agora, eu vou usar o comando aparar, selecionar essas 2 linhas, porque eu quero aparar o que está entre elas. Dou Enter e apago isso daqui que está no meio. Agora, eu vou mudar o Layer, que a gente vai desenhar a janela, então, Layer Esquadria. Usar o comando linha, para poder desenhar aqui. E, novamente, o comando linha para desenhar aqui. Vou fazer uma linha auxiliar no meio, com o comando linha também.
E agora vamos dar o deslocamento para poder fazer o vidro dessa janela. A medida é 0,03, Enter. Jogo para um lado, jogo para o outro. E pode apagar essa linha auxiliar. A janela está pronta. Agora, vamos fazer a porta. Para fazer a porta, pegar aqui o comando deslocamento e vou digitar 0,15 para deslocar essa linha para dentro. Volto no comando linha, venho aqui, fecho, apago essa linha aqui que foi só para auxiliar, venho no comando novamente aparar e apago a bordinha que ficou sobrando. Tá. A nossa porta, ela tem medida de 90, então vou deslocamento novamente, 0,9. E seleciono a linha aqui e deslogo para esse lado. Agora eu vou alterar o layer dessas duas linhas para parede e vou usar o comando aparar novamente para poder apagar aqui no meio. Pronto. Com o comando linha, agora eu vou desenhar os detalhes da porta, né? Aqui eu digito a medida de 0,05. Aqui tem 0,25 e fecho. Faço a mesma coisa do outro lado, comando linha, 0,05, 0,25 e fecho novamente. Agora desenhar a folha da porta, aqui, vocês podem colocar uma medida qualquer. Vou usar o comando deslocamento, digitando 0,03. Pronto. Tá vendo aqui que ficou aberto? Vou fazer uma linha para fechar. Comando linha. Enter. E agora a gente vai fazer o arco da porta. Para fazer o arco, eu não utilizo muito o comando arco, mas eu gosto de utilizar o círculo. Eu venho aqui, trago esse círculo até essa quina aqui, uso o comando aparar, seleciono aqui e seleciono essa última folhinha aqui da porta. Dou Enter e apago aqui. Agora, para poder tirar essas sobras, novamente, comando aparar, seleciono aqui o arco que formou, dou Enter e apago esse daqui, dou Enter novamente para sair do comando. A porta foi feita. Agora, a gente tem que colocar uma cota no desenho. Só que se eu já clicar aqui para colocar a cota, vocês percebem que ela está totalmente desconfigurada. Então, eu vou apagar ela e a gente vai vir configurar a cota. Para configurar, eu venho em anotações, venho ISO 25, seleciono gerenciar estilos de cota. Aqui já tem dois, mas vamos criar um novo. Aqui você coloca o nome que você deseja e que facilite também o uso dessa cota. E vou mudar para esse daqui, que é o padrão do AutoCAD. Vou colocar em continuar. Aí ele já vai abrir para eu poder configurar a minha cota. Eu vou vir aqui na aba linhas, vou alterar essa medida aqui de espaçamento das linhas de base para 0,10. Aqui também para 0,10 e aqui para 0,05. Ok? Venho para símbolos e setas. Mudar para traço de arquitetura e traço de arquitetura. O tamanho desse traço, né?
eu vou mudar para 0.10. Agora, a gente vem na aba texto e muda a altura do texto para 0.10. Aqui, posicionamento do texto acima. Aqui serve para mudar também o posicionamento do texto, mas vou manter centralizado. E aqui em alinhamento do texto, alinhado com a linha de cota. Em ajustar, a gente tem que alterar só aqui, ó, sobre a linha de cota com linha de chamada, que é quando não tem um espaçamento suficiente para aquele texto, ele vai criar uma linha de chamada. Em unidades primárias, você vem configurar aqui, né, o formato da unidade, que vai continuar mesmo decimal. A precisão, vou colocar somente 2 casas depois da vírgula. Aqui é o separador, né, dessas casas decimal. Eu vou colocar a vírgula, que é o mais usual. E aqui finalizou. Vou voltar aqui em linhas, que antes essa caixinha, ela estava bloqueada. Então, agora eu já consigo editar 0.10. Essas medidas que eu coloquei aqui, elas não é um padrão certo. Tem alguns sites que ensinam a fazer algumas fórmulas para você encontrar o tamanho ideal, mas muita gente vai testando e vai salvando as cotas de acordo com a escala do desenho. Por exemplo, eu posso ir testando cotas para a escala 1 para 100, 1 para 25 e depois eu já crio um padrão que vai ficar salvo para o meu desenho. Venho em OK, fechar. Agora eu venho aqui em anotações, a minha cota ela já está selecionada. Vou mudar o layer para layer cotas para a gente poder começar a desenhar a nossa cota. Vou vir aqui. Vocês podem perceber que, como o texto não coube aqui, ela criou uma linha de chamada. Venho novamente em cotas. Vou vir até aqui onde vem a minha parede. E pronto. Aqui você pode alterar para onde você quer que essa cota fique direcionada. Nesse caso, eu vou deixar para esse sentido mesmo. Venho novamente para desenhar a cota. Cota. Vou selecionar aqui. Pronto. Esse lado tá cotado. Vou vir novamente. Cotar essa medida. Aqui eu vou cotar até a janela. E aqui. Pronto. Vou cotar também essa medida aqui. Pronto. Essa medida mesmo, eu acredito que ela caiba aqui entre os valores. Então, eu só puxei para poder ajustar. Mais de 0.25, tá ok, que realmente o espaço é muito pequeno para poder caber a medida. Aí, o que a gente vai fazer são configurações basicamente para impressão. Então, a gente vai usar essa aba aqui de layout.
Vou apagar essa linha aqui e vou vir aqui novamente em propriedade de camadas e criar um novo layer. Esse layer é viewport. E vou escolher uma cor. E vou fechar aqui. Vou selecionar essa cor para a gente poder desenhar a nossa viewport. Vou digitar aqui viewport. Vou clicar aqui em único e OK. Aí vai pedir para especificar o primeiro canto. Aí aqui eu vou abrir, né, um quadrado. Aí eu desenhei aqui a nossa viewport. Ela consiste em uma janela na qual a gente consegue visualizar aquilo que a gente desenhou no Model. Então eu vou clicar aqui 2 vezes, ainda não está aparecendo nosso desenho aqui na tela. Aí eu clico nessa opção de zoom estendido. Apareceu o nosso desenho. Aqui o nosso desenho ele não está em escala. Então agora o próximo passo é colocar a escala. E para poder adicionar a escala aqui dentro, no nosso desenho, eu vou vir aqui digitar Z. Aí ele vai dar aqui embaixo a opção de escala. Aí ele vai pedir para inserir um fator de escala. Aí aqui é uma relação, né? Eu vou colocar 1000, porque o meu desenho tá em metros, só que essa relação ele pede em milímetros, então aqui vai ser 1000 barra. Vou colocar a escala que eu vou utilizar nesse desenho. Vou tentar, no caso, né, que eu vou fazer um teste, para 50 e colocar aqui no final XP. E vou dar Enter. Para mim, a escala 1 para 50 ficou boa já. Então, eu vou clicar aqui 2 vezes fora. 2 vezes fora, ok. Se eu clicar aqui novamente e mexer, o desenho já sai da escala. Agora a gente vai configurar para a impressão. Primeiro eu vou vir aqui nas propriedades da camada. Aqui, ó, se vocês notarem, o layer parede, ele tá desativado para impressão. Eu vou ativar aqui. E o layer da viewport, eu vou desativar para impressão, porque eu não quero que ela apareça. Vou sair. Aqui. Vou clicar aqui em plotar. Aqui no nome da impressora, a gente vai escolher a opção DWG to PDF. Em tamanho de papel, ele dá a opção aqui para você escolher o tamanho, né? Eu vou escolher essa opção aqui, que o papel está na horizontal. Em área de plotagem, a gente vai vir aqui em janela e vai selecionar o que a gente quer que apareça na nossa folha de impressão. Como aqui a gente não tem margem, carimbo, eu selecionei só onde vai a viewport. Vou colocar aqui em visualizar para ver se ficou ok. Aqui o desenho tá ok. Se quiser centralizar, é só arrumar a viewport. Agora a gente vai configurar as espessuras das nossas linhas. Então, para isso a gente vem aqui em tabelas de estilos de plotagem. Agora a gente vai configurar aqui em tabela de estilo de plotagem para poder configurar a espessura das nossas linhas. Então eu venho aqui em nova, começar do 0, avançar, aí você dá um nome que você deseja aí. Eu, como tudo, eu tô colocando a Ariane aqui. Só vou colocar concluir, ok. Aí aqui a gente vem em editar
E aí, como eu falei, eu selecionei as cores lá que ficavam na parte de baixo, que era mais fácil de digitar. Então, a minha cor vermelha. Aqui eu vou mudar a espessura da linha. A minha cor vermelha é a cota. Eu vou utilizar uma linha mais fina para cota. Deixa eu ver aqui. 0,3. Vou vir aqui na cor amarela, que é as nossas esquadrias. Vou selecionar uma linha mais média, que é 0,5. E na parede, que é a cor 5, eu vou utilizar a espessura mais grossa. Então, eu vou colocar um 0,7. Salvar e fechar. Quanto à espessura da linha, vocês podem utilizar aquela questão. Quanto mais próximo o objeto está da visão, a linha ela é mais grossa. E quanto mais distante, a linha é mais fina. Então, eu vou colocar, já apliquei ali, clicar em visualizar. Aí vocês vão ver que alterou as espessuras da linha. Só que no caso, aqui ela ainda está incolorida. Então, eu vou voltar aqui para editar e vou mudar a cor para preto. E azul. Preto. Salvar e fechar. Visualizar. Caso ainda não mudou. Configurar. Azul. Preto. Salvar e fechar. E visualizar. Aqui, eu ainda acho que as linhas de esquadrias e cotas poderiam ser um pouco mais finas. Então, eu vou voltar lá para poder ajustar. Então, cota, eu tinha colocado 0,3. Eu vou diminuir para 0,2. E aqui eu vou voltar para 0,3. Salvar e fechar. Visualizar. Agora já ficou melhor. As paredes elas estão mais grossas e as esquadrias um pouco mais finas. Então, agora é só fechar aqui, aplicar no layout, dar OK, vem aqui na sua área de trabalho e salvar o arquivo. Aula 1. Salvar aqui. Pronto. Já abriu aqui para mim o arquivo em PDF. Então, essa primeira aula é isso. Caso você tenha dúvidas, deixem nos comentários, ou como eu falei, vocês podem me enviar e-mail e em breve marcaremos a data para poder fazer uma revisão desse conteúdo juntos. É isso, tchau!